Porque quando você vê a história da igreja, a história pré-igreja, era um povo o quê? Cativo no Egito, escravo, refém na Babilônia, peregrinos no deserto, estrangeiros em Canaã. Boa parte da história é uma história de um povo sofrido. Não é diferente com os discípulos. Olhamos para a vida desses discípulos e eles também tinham todas as características de um povo que ou abandonou muito para poder servir a Deus, ou não tinha o que abandonar, estavam da pobreza ministrando para os pobres. Então é um assunto que me dá tremedeira tratar, porque não era para ser estranho para nós. Porém, para muitos, continua estranho. E experiência própria. Quando nós viemos aqui, eu casei com minha esposa, encontrei com ela lá na Rua Aurora. Naquela época era chamado Boca do Lixo, hoje é conhecido como Cracolândia, no centro de São Paulo. Fazemos evangelismo lá, paixão pela obra. Só que eu não me sentia adequado para poder estar pregando para o povo, orando. Então eu fiz o que eu pude, que era pegar uma sacolinha de fichas de telefone, e eu fiquei pendurado no orelhão o dia todo. Venha, irmão, traz a banda. Você que tem dom de pregação, não falta no domingo. Na sexta, no caso. E foi assim, durante 3 anos, sem templo, sem escritório, sem fax, sem computador, não existia praticamente. E o trabalho da cena nasceu assim. Gente, não espere os recursos. Sai daqui com a paixão e leva adiante. Amém. Os recursos virão para fazer a obra de Deus no tempo de Deus. O que falta são nós para embutir naquele plano e fazer aquilo que Deus preparou. Outra experiência, a gente anima muito com o que está acontecendo. Irmão, você tem como não estar... Eu coloquei algumas citações e versículos para nos acompanhar. Eu vou estar lendo aqui. É de um livro que o Maurício Cunha, o livro Reino Entre Nós, falou sobre as vantagens de estar ministrando entre os pobres. Escutem bem. Com eles, aprendemos sobre valores do reino de Deus, generosidade, dependência de Deus, interdependência dos nossos vizinhos, submissão, humildade e tantas outras lições sem preço. Também aprendemos muito sobre quem nós somos. Por meio dos pobres, nossos medos e fraquezas são evidenciados. Deus usa os humildes para expor o que está nos corações dos ricos e poderosos. Gente, outra experiência onde eu vi isso ao vivo foi a equipe da missão Kairos, lá em Canto Grande, uma favela de mais ou menos 900 mil pessoas que vão subindo os Andes, lá em Lima, Peru. E uma equipe de 2 casais com os filhinhos e 5 mulheres solteiras debaixo de um só teto, chão batido, sem... A metade da casa não tinha nem teto, porque não chovia. Não chovia, a história de Canto Grande não havia chuva lá. E seguiu as correspondências desses irmãos durante os próximos 2 anos depois que eu visitei, que foi em 91. 4 anos eu voltei, 4 anos depois, tinha 16 igrejas naquela favela. E começou com um grupinho pequeno. Hoje qualquer um pode acompanhar o pastor Valdemar e ir para aquele lugar, participar na conferência missionária que eles fazem. É 7 dias de conferência sem igual. Uma alegria contagiosa. O nosso povo está fazendo coisas que precisam ser reparados, precisa servir de modelo. O Viv Grieg, que escreveu o livro, está sendo lançado de novo aqui na conferência. Você pode nos procurar lá no estande dos servos. Ele disse o seguinte: é difícil perseverar nesse estilo de vida e compromisso. O entusiasmo dos primeiros dias logo passa. Caminhos mais fáceis aparecem. A capacidade de sofrer frequentemente diminui quando sofre. O idealismo perde facilmente a forma de chocar-se com a realidade. E isso tanto para trazer equilíbrio, como pode distanciar alguém do primeiro ideal.
O esplendor das cidades de onde vivíamos sutilmente nos mantém escravos do desejo de obter mais coisas. O livro do Viv Greg, Servos entre os Pobres. Irmãos, o esplendor do Brasil tem aumentado. O Brasil de 20 anos atrás era outro Brasil, concordem, irmãos? Os irmãos conheceram um sacrifício naquelas épocas. Hoje não é um sacrifício vir para um lugar desse. É uma alegria, um conforto, uma mordomia maravilhosa. Mas não pode nos separar daquele primeiro amor. Amém. Queridos, Deus tem abençoado o Brasil e as igrejas brasileiras para ser uma igreja enviadora de verdade, com recursos. Não deixamos esses recursos atrapalharem o processo, mas sim abençoar o processo. E o chamado. Metade do mundo está em cidade, metade daquelas cidades são pobres, paupérrimos, que não tem igreja por perto, não tem missionário ouvir falar. E cabe pessoas como nós irmos para esses lugares, assentar lá no meio delas, como a Márcia tem feito. Saiu do Brasil 3 anos atrás e entrou num barraca de 1,20, coberto de madeira, solteira, morando lá numa favela em Mumbai, da Índia, para conquistar uma cidade. Vale a pena, irmãos. Sonha os sonhos de Deus. Amém.